Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Muito do que você ouve sobre artistas da mídia nacional passa pela caixa de mensagens do meu convidado de hoje. Ele que cuida da imagem de muita gente que é sempre notícia. A começar pela Anitta. Uma responsa e tanto, né, caroneiros? E tem mais. Juliette, Tiaguinho, Cláudia Leite, Pedro Sampaio, Rafa Uckmann, Eliana, Ferrugem, Quanto nome de peso em poucos segundos de episódio. Vocês imaginam, deve ser uma loucura o WhatsApp dele. A gente vai aprender um pouco hoje sobre a rotina dessa profissão, além de conhecer mais sobre o Paulo Pimenta, que embora esteja sempre no meio do furacão, é um cara low profile, discreto e que hoje abriu uma exceção para vir conversar com a gente na frente das câmeras. Com mais de 18 anos de experiência no mercado de comunicação social, jornalismo, assessoria de imprensa, o empresário atuou como produtor de telejornais como na TV Globo, passando pela redação do escritório da emissora em Nova York. Ao longo de 7 anos, ele fez parte da área de comunicação social da Petrobras, onde foi responsável pelo atendimento da imprensa internacional e nacional da estatal. Antes de fundar a BPM-Com, o Paulo coordenou também a comunicação interna da Odebrecht, ou seja, ele entende do corporativo, entende da mídia, entende de tudo que a gente precisa. Vambora? Apertem os cintos que a estrada do Paulo já começou. Paulo, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Quero. Oi, caroneiros. Espero que vocês aproveitem. Para mim é um prazer estar aqui. Gente, Paulo quase não dá entrevista, então assim, vamos aproveitar esse momento. Peguei as pautas quentíssimas, porque assim, se tem alguém que entende no Brasil de estratégia de comunicação, é ele. É um privilégio ter você aqui, Paulo. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse tempo que você está cedendo, porque eu sei que sua agenda é muito concorrida. Imagina, obrigado você. Para mim é um prazer, eu também sou fã do podcast. E já assisti alguns e ainda bem que deu certo a gente estar aqui hoje. Não, deu super certo. E uma coisa que eu fiquei chocada agora no carnaval foi ver você dando coletiva dentro de trio. Sim. Gente, que loucura é aquela? É uma loucura. É uma loucura porque é um espaço micro. Micro! E no caso da Anitta e da Cláudia Leite, são duas artistas que fazem questão de conversar com a imprensa. Tá. Então a gente dá um jeitinho, cabe todo mundo, a gente fala, pessoal, por aqui, por aqui, por aqui. Cada um faz sua pergunta bonitinho, mesmo num espaço confinado praticamente. Sim, porque assim, gente, só pra vocês terem uma ideia, fica artista numa quininha e todas as câmeras em cima. Isso. E quantas pessoas cabem ali? Olha, a gente pede para todo mundo sair daquele espaço, né, do camarim, para dar essa prioridade para os jornalistas. Cabem ali até umas 20 pessoas, eu acredito. Nossa Senhora! Só que, gente, é uma loucura, porque, assim, eu imagino o calor que seja. E assim, daí todo mundo vira, escuta uma pergunta e volta, é assim? Isso, e aí eu fico ali tentando organizar, falando, pessoal, deixa o pessoal que tá atrás fazer a pergunta, vamos, porque todo mundo querendo ao mesmo tempo, né? Então acaba virando uma confusãozinha, ainda mais dentro daquele espaço pequenininho, mas dá certo, no final dá certo. Eu acho que o carnaval tem um pouco isso também. Tá. O carnaval tem essa desorganização organizada. Não, com certeza. Mas assim, pensando no nosso público, que não são pessoas famosas, em grande maioria, você acha que dá pra gente aprender sobre estratégia de imagem analisando a carreira dos famosos? Totalmente. Porque eu fico pensando nisso, por exemplo, o que as pessoas podem tirar do nosso papo hoje? Então, eu acho que a gente tem muito a ensinar para os caroneiros que querem se posicionar profissionalmente. Hoje, todo mundo que tem uma rede social aberta é uma marca, né? Com certeza, mas eu iria até um pouco antes disso, até um pouco mais pro fato de
sermos pessoas e aí sermos personas. Tá. E aí tem alguns pilares da comunicação e da imagem que, se você quiser, eu posso explicar melhor, mas que acabam construindo essa persona, acabam construindo essa imagem, independentemente da rede social. A rede social hoje, ela é um plus, né? Ela tem ali o seu papel muito importante de comunicação. Ela é um veículo, cada um tem o seu. Mesmo que seja uma rede social fechada, eu estou comunicando de alguma forma para os meus amigos, para os meus seguidores, o que eu gostaria de comunicar, né? Porque você tem essa opção de do comunicar que você ou gosta. não. Exatamente. Quando você anda pela rua, ou seja, quando você existe, você também está se comunicando o tempo inteiro. Jura? Juro, até mesmo em silêncio. Então, vou te dar um exemplo. Nem calada a gente vem. Exatamente. Então, assim, quando você se veste para ir a um jantar com o seu date. Tá. Primeira vez que, né, aquele encontro... Aquele momento. Aquele momento. A gente não se pegou ainda, vai rolar. Ainda não. Se você for né, vestida de preto, com anéis prata, um cordãozão mais metalizado, enfim, algo que vamos lá, tatuagens, né? Porque foi uma opção você fazer as tatuagens. Claro. Isso tudo vai formando a sua imagem. É uma questão imagética que a gente chama. Tá. Então você, em silêncio, no seu date, então eu sou o seu date. Vi você entrando no restaurante. Eu faço uma leitura da sua imagem. Eu já sei mais ou menos um pouco sobre você. Sim, concordo. Então, a pessoa física, né, que a gente chama de PF, PJ, né, que o artista, ele é mais uma pessoa jurídica ao mesmo tempo, né? Sim. Ele é uma marca. Você também pode ser. Então, quando você se apresenta, seja com seu discurso, seja com a sua imagem, e aí quando a gente fala imagem, a gente fala uma série de coisas. A gente fala de styling, né, que é o que você veste. A gente fala de discurso, que é aquilo que você fala, ou como você se posiciona, quais são os seus posicionamentos. A gente fala sobre a forma como você se relaciona com o mundo. Então, por exemplo, eu gosto... quando você sai, você faz o quê? Eu gosto de ir ao estádio assistir um jogo de futebol. É uma mensagem. Então, eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de surf, eu gosto muito de ir à praia. Então, quando você vai juntando todas essas peças de um quebra-cabeça, você forma uma imagem. Se eu souber pouco de você, eu só vou ver uma pecinha. Uma pecinha eu não consigo fechar tudo. Mas se eu conseguir ver tudo sobre você, eu consigo fechar uma imagem. E às vezes fechar essa imagem pode ser o objetivo de qualquer pessoa. Pode ser o seu objetivo, pode ser o meu objetivo. Então, por exemplo, se eu sou muito introspectivo, se eu uso roupas básicas, se eu não falo muito sobre a minha vida, se você não sabe muito sobre o que eu faço, se eu não posto muito nas redes sociais, talvez não fique tão claro quais são os meus objetivos e qual é a minha imagem, ao contrário de uma pessoa que é extrovertida, que tem um estilo próprio, que fala, que tem um discurso, que se posiciona. Pode ser um executivo, pode ser uma pessoa no mercado de trabalho. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é super possível fazer um paralelo entre eu construir a minha imagem como uma pessoa física e um artista construir a dele como persona, digamos assim. Mas o que é se posicionar bem na internet? Se posicionar bem na internet é você atender os seus objetivos, né? Se eu tenho um objetivo claro de causar uma polêmica e eu tô acertando, eu tô me posicionando bem. Porque às vezes o artista quer. Às vezes o artista quer, às vezes é uma estratégia, né, daquele artista, de causar assunto, de gerar assunto, de sempre opinar sobre tudo que está acontecendo. Por exemplo, sem citar nomes, vamos lá. Às vezes o artista, ele quer estar no Trending Topics do Twitter, por uma estratégia de imagem dele, se ele vai lançar um clipe, se ele não vai, mas às vezes acontece sem querer. Geralmente, quando o artista tem uma equipe multidisciplinar, ou seja, uma equipe de vários profissionais diferentes, acontecer sem querer é muito difícil. Então, essa é a minha câmera? Então, guarda esse segredo. Aconteceu um grande boom na internet, a pessoa foi para o Trending Topics. A pessoa é grande? Ela tem uma equipe? Então ela sabe.
Muito provavelmente. Existe uma estratégia e muita coisa a se perder para você fazer assim e poder causar uma ranhura, uma questão de imagem muito séria. Seria muito imprudente da parte do artista fazer isso, porque tem muita coisa envolvida. Tem investimentos, geralmente trazendo para o lado da música, tem uma gravadora, tem o público, tem os fãs. Então, decepcionar tudo isso, mexer com toda essa estrutura, é muito difícil. Só que você precisa ser estrategista, porque às vezes o artista não é. No caso de uma Anitta, por exemplo, ela é super. Mas, e a gente sabe porque a gente teve o privilégio de acompanhar a carreira dela assistindo o documentário da Netflix. 2 documentários, né? 2. Então ali a gente viu, meu Deus do céu, essa mulher não dorme nunca. Sim. Então a gente ficou, todo mundo assim, chocado com o microfoninho dela do show. Então assim, ela falando os comandos que ela dá, a maneira como ela pensa. A gente teve o privilégio de ver como ela, artista e estrategista, posiciona a marca dela. Sim. Mas nem sempre o artista é estrategista. Então, no seu caso, você tem que ser pelo artista. Sim. Na verdade, eu tenho que dividir a estratégia com o artista. Tá. O artista, na verdade, hoje ser artista vamos trazer para o pop? Vamos. Tá. Porque aqui, né, a gente não está falando de uma Marisa Monte, de um Caetano Veloso. Não, a gente está falando dos artistas que você lida, que exatamente, são muito que pop. São totalmente populares. Então, a estratégia é para o popular, né? Já trabalhei, por exemplo, com a Maria Rita, que a estratégia era outra. Existem estratégias muito personalizadas, né? Então, vamos para o pop. É muito difícil o artista pop não saber o que ele quer, tá? Talvez seja quase impossível, né? Um artista pop já com uma estrutura, né? Ele não saber o que ele quer. Geralmente ele já sabe. Já chega querendo. Ele sabe que o público entende, ele sabe o que funciona, ele sabe o que ele quer passar com a arte dele, com a música dele, com os clipes dele. Eu vejo os artistas pop como empresários da própria carreira, sabe? Sei. Eles têm uma vontade, eles têm um discernimento, eles têm de acontecer, de estratégia, de causar. Eu acho que é inerente aos artistas pop. E aí, quando a gente fala de artista pop, a gente coloca aí dentro uma Ivete Sangalo, a gente coloca pessoas que acontecem, sabe? Elas acontecem sim porque elas querem, elas sabem o que elas querem, mas elas também têm um time por trás, né? Esse time, geralmente, ele é escolhido a dedo por esse artista, ou por um empresário que tem ali atrás, por conta do tempo do artista, né? Às vezes o artista também delega muito isso para um empresário que ele confia. Mas no caso da Anitta, ela é uma gênia. Ela é uma gênia desde criança. Se você estudar, na verdade, a história dela, conversando com os pais dela, com o irmão... a trajetória dela é de uma pessoa com QI acima da média. Só dela escolher o nome dela, já desde muito antes da fama, que eu vi ela contando no programa da Angélica, que ela fez, 3 shows e um fã tatuou o nome dela. Sim. O fã, acho que é Michel, o nome do fã, não me lembro. E daí ela falou, gente, eu vou precisar agora fazer isso dar certo. certo. Que ela falou, eu não posso decepcionar esse fã. Eu achei muito maravilhoso isso. Mas assim, ela já tem essa visão de que esse seria o nome artístico dela. Poxa, é uma coisa inovadora, né? Vamos pensar lá atrás. E ela tem um atributo que é muito importante para qualquer pessoa, mas principalmente para os artistas que lidam com o público, né? Que lidam com uma questão muito grande, com a fama, que é coragem. A Anitta, ela é muito corajosa. Ela acontece de uma forma muito corajosa. Ela não tem medo de dar um passo à frente. Ela não tem medo do desafio. E ela tem algo que é uma certeza do sucesso, que eu acho que isso moveu ela de uma forma que não é que falte nas outras pessoas, mas é que ela tem demais. E eu acho que em algum lugar isso fez com que ela deslanchasse assim de uma maneira que a gente pouco vê
acontecer. Quando ela chegou para você, ela ainda não tinha feito álbum com o Giovanni Bianco, ou tinha? Não. O Giovanni Bianco, na verdade, ele entrou em Bang, tá, né, que foi uma transição da Anitta para o universo pop. Tá. E aí, quando eu falo pop, eu falo, obviamente, com elementos do funk, que também é um ritmo pop, mas a gente fala mais do pop com outras misturas. De beat, de letra, enfim, um universo mais voltado pro pop americano, digamos assim, que a gente tem como exemplo, né, dentro do mercado da música. O Giovanni, ele entra no álbum como diretor criativo, né, ele participa de clipes, como diretor criativo, ele cria toda a identidade da Anitta a partir daquele momento para aquele trabalho. E aí isso tudo vai também além do álbum, né? Vai para o cenário, vai para o show, mas toda a construção, por exemplo, as letras das músicas, as produções, tudo isso foi a própria Anitta que compôs, que procurou os produtores que ela gostaria de trabalhar, para fazer essa transição. E foi um pouquinho antes desse momento que ela buscou a minha agência, que é a BPM-Com, para que a gente começasse a fazer essa transição de imagem. O que é essa transição de imagem? Me explica. A Anitta, ela já tinha uma imagem, né? Ela já era a Anitta, todo mundo já conhecia a Anitta do Show das Poderosas, né? Mas ela queria ampliar um pouco mais isso, ampliar o público. Ela estava vendo, ela tinha uma percepção, e até o público mesmo, e aí é o que eu acho que vem muito da genialidade dela, ela percebia que se ela fosse vista ainda com os olhares de preconceito sobre o funk, ela não conseguiria avançar como uma cantora pop. E só que ela já pensava lá na frente. Eu lembro que ela já comentava que quando ela fizesse toda essa volta, todo esse percurso, ela ia voltar e ia fazer com que as pessoas respeitassem o funk novamente. Jura? Então, assim, eu tenho claramente reuniões com ela falando assim, eu preciso ampliar um pouco o meu público, eu preciso mudar um pouco a minha estratégia, a minha imagem, fazer essa transição para as pessoas aceitarem e respeitarem o funk como eu gostaria que fosse respeitado. Então, tudo era uma maneira dela cantar o que ela realmente gostava. Não somente cantar, ela queria ampliar e mostrar para as pessoas no final de que um artista pode ser funkeiro, pode ser um artista pop, pode cantar música clássica, igual ela cantou com Andrea Bocelli, ela pode cantar um hino nacional na abertura do GP, ela pode abrir as Olimpíadas ao lado do Gil e do Caetano para o mundo inteiro, e ela pode fazer o que ela quiser. A Anitta, na verdade, ela abriu portas e continua abrindo portas. Muito. Mostrando para as pessoas que elas não devem ter medo, não existe nada que essas pessoas possam, que possa segurar as pessoas quando ela, de fato, quer fazer alguma coisa. E aí eu não estou falando de meritocracia, eu não estou fazendo aqui um discurso do tipo, se você quiser, você vai acontecer. Não é isso. Eu estou falando que você consegue realizar aquilo dentro das suas possibilidades quando você quer. Né? Então, por exemplo, eu sou uma artista de funk, amanhã eu quero cantar pop. Beleza, você vai cantar pop. Eu não estou dizendo que você vai acontecer para o mundo inteiro. E eu acho que, voltando um pouco àquele meu discurso sobre quando alguém acontece, de fato, eu acredito que exista um alinhamento do cosmos, sabe? Quando um planeta está alinhado ao outro, que está alinhado com o Sol, que está alinhado com alguma estrela, que acontece e junto com isso, esforço, junto com isso, estratégia. Sabe quando tudo dá certo? Sim. A Anitta, ela é um case de sucesso, ela é um case de que tudo deu certo. Mas, por exemplo, para você se associar a um novo gênero, por exemplo, pop, quando a pessoa quer fazer uma transição, seja de carreira, seja de musical, você tem que buscar parceiros, então, com certeza.
que adicionem crédito a isso. Tá. Não só crédito, como conhecimento, como estratégia, como cronograma, como ações de marketing. Isso é primordial. Sem isso, você não consegue fazer. Então, esse olhar, né, de buscar profissionais especializados, profissionais que têm abertura de mercado, isso é muito importante, porque tem muitos profissionais gabaritados, mas tem muitos profissionais que não têm abertura e relação, que é extremamente necessário nesse meio. Eu imagino. Então, quando você é relações públicas, você precisa ter parceiros, precisa ter pessoas que confiem em você dentro do mercado, né? Então, né, muito importante, não só para a Anitta, mas para todos os artistas, sejam artistas plásticos, atores, atrizes, músicos, cantores. É muito importante que você tenha todos esses profissionais. Hoje é um time bem grande, né? Sim, eu imagino. Você falou no offline, ele contou para mim que ele explica o seu cargo hoje. Você é head de... No caso da Anitta, eu sou head de comunicação e imagem. Tá. Então, hoje a Anitta ela tem PRs, né, que a gente chama de pessoas que cuidam do relacionamento, principalmente com a mídia e com a imprensa. A gente tem 2 pessoas nos Estados Unidos, uma responsável pela o que a gente chama de América, né, que é um termo... Bom, uma que cuida dos Estados Unidos, a outra que cuida de latinos nos Estados Unidos, que é um mercado enorme. Tá. Inclusive com mídia especializada, com canais de TV especializados, rádios que falam espanhol, só que dentro dos Estados Unidos. A gente tem uma pessoa no México, a gente tem uma pessoa na Colômbia, a gente tem uma pessoa que cuida da Argentina, uma que cuida da Espanha e Portugal, uma que cuida de Londres. São 7 profissionais hoje. Meu Deus! E essas pessoas que estão na Europa, por exemplo, também podem fazer articulações com outros países da Europa. Então, por exemplo, você está em contato com todos eles. Sim. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Você manda um WhatsApp pro Paulo, você cai num menu. Então, você não fala nem com ele. Eu vou ter que contar isso. Então, é assim. Você fala... eu mandei assim. Ele falou, entre em contato comigo no meu WhatsApp. Só que daí eu descobri um universo novo que eu nunca tinha vivido com uma pessoa física. Então, tipo assim, eu nunca tinha falado com uma pessoa que tinha essa estrutura de WhatsApp. Então, é assim. Você fala, oi, tudo bem? Daí ele fala, o que você quer? Vem uma mensagem falando, que área você quer uma mensagem fofa, uma mensagem fofa. Porém automática. Porém automática. Daí eu falei, bom, eu quero chamá-lo para uma entrevista, vamos ver o caminho, né? Daí eu peguei e cliquei. Daí apareceram outras opções de contato com outras pessoas da equipe dele. Aí eu entrei em contato com uma pessoa da equipe dele e consegui marcar. Só que assim, para eu falar realmente com o Paulo, foi só ontem à noite, entendeu? Foi só ontem à noite que ele mandou, olha, que horas que eu tenho que estar lá no estúdio. Porque nesse meio tempo eu falei com todo mundo, conheci a agência dele inteira, conversei com inúmeras pessoas, porque daí nesse meio tempo eu já falei, eu quero trazer a Juliette, então com quem que eu tenho que falar para conversar com a Juliette? Então foi um negócio assim, eu fiquei impressionada com a estrutura, porque o tanto de mensagem que você deve receber. Eu recebo muita mensagem. Eu imagino. Muito. E assim, é do mundo inteiro, eu não posso falar que uma expressão que as pessoas chamam meu WhatsApp é o meu número, porque é uma coisa, enfim, uma piada. Mas vocês devem imaginar. Já imagino. Então, meu telefone ele é realmente público. E isso tem pro bem e pro mal. Né? Porque, na verdade, o meu telefone ele já vazou em listas de fã. Mas também tem uma demanda... Você nunca quis mudar? Nunca, porque eu achava que eu não ia me render a isso. Se eu ficasse mudando de telefone a todo tempo, eu não ia viver, eu ia mudar de telefone todo dia. E aí eu ia perder meus contatos, sabe? Meus contatos que eu digo, as pessoas que têm meu número. Então eu já bloqueei, por exemplo, eu já voei daqui para São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, são 40 minutos, gente. E quando eu pousei, o meu WhatsApp ficou uns 5 minutos, assim, e o meu telefone bloqueando, e eu não conseguia abrir meu WhatsApp, porque meu número tinha vazado em lista de fã. Aí você tem que manter a calma, esperar, aí uma hora ele para, aí você fala, tá, agora eu vou bloquear todo mundo, ou vou deixar lá também, e
Mas não foi por isso que eu fiz o chatbot. O chatbot, ele foi uma maneira que eu encontrei de delegar, que eu acredito muito na delegação. Assim. Ótimo. Acho que todo mundo precisa sair dessa centralização do receio, do medo. Isso eu aprendi muito na terapia, tá? Não foi somente na minha experiência profissional, não. Porque você é workaholic? Eu era, eu tenho uma tendência a ser, mas não somente a isso. Eu tinha uma tendência a não me permitir errar, a não me permitir, por exemplo, estar no controle de tudo. E isso foi me causando danos, não só físicos, mentais e na minha própria carreira. E eu falei, não, vou dar um jeito nisso. Porque eu sou muito objetivo. Então, por exemplo, inclusive a minha transição de carreira, ela foi muito focada... Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Só que, voltando um pouco ao que você perguntou sobre equipe, só para a gente concluir essa questão, hoje, o universo, principalmente artístico, ele tem uma gama de profissionais que requer investimento. Então, eu estou falando aí de profissionais de beleza, profissionais de styling, profissionais de marketing, profissionais de digital, de social media, profissionais da própria produção. Claro. E por aí vai. Assessoria de imprensa ou assessoria de comunicação e imagem. Nossa, é tanta gente. É muita gente que junta dentro disso. É muito dinheiro. É um mercado. Isso é muito legal de entender, porque são muitos empregos gerados. São muitas pessoas para fazer um talento acontecer, né? Muita. E você tem que acreditar nessas pessoas. Não adianta o artista vir com uma encomenda e cheio de certezas. Não adianta. Então, por exemplo, você imagina você chegar para uma pessoa responsável pela sua beleza, né? E falar, eu quero um olho assim, eu quero um batom assado, eu quero... O artista, né? Porque é um artista, o artista de beleza, por exemplo, ele pode chegar e falar assim, olha, mas isso não combina um pouco com seus olhos, ou com aquele briefing que você me passou, sobre ser uma pessoa mais clean, ou então isso não está muito na moda, né? A moda existe, tendências existem. Claro. É claro que você vai construir tanto o profissional de beleza quanto o profissional de styling, por exemplo, você vai construir uma identidade para aquela pessoa, né? Dentro do briefing que aquela pessoa te passou. Mas não adianta você vir com uma encomenda pronta e não deixar esses profissionais trabalharem, né? Porque senão você pega e você se maquia, você se veste, você não precisa de profissional para isso. O mesmo acontece com o trabalho de divulgação, com o trabalho de marketing, com o trabalho... Você precisa deixar aquilo ali fluir e confiando nesses profissionais, conversando com eles, porque a conversa também é tudo, a franqueza também é muito importante nesse caso, mas a confiança é assim, e eu acho que se você pegar todos os grandes artistas, você vai perceber que tem algo em comum com eles, que é o fato deles delegarem e acreditarem na equipe deles. Todo grande artista, ou melhor, vamos ampliar um pouco para o nosso público, todo grande profissional tem que ter uma estratégia de onde quer chegar? Com certeza. Porque se você não tem um objetivo, você vai se perdendo. Quase um caminho que você precisa traçar é um mapa. Sabe? Eu tenho uma direção, senão eu vou ficar entrando em ruas paralelas ou você vai se atrasar muito. Sim. Ou você vai se perder. Ou você vai se perder. E eu acho que é por isso que os profissionais eles entram como auxiliadores dentro desse caminho, para você chegar lá. A assessoria de imprensa mudou muito. Sim. Desde quando você começou. Muito. Hoje é muito mais estratégia do que quais veículos você consegue sair. Estou errada? Vamos lá. A assessoria de imprensa, na verdade, o nome já mudou um pouco. Tá. Hoje a gente chama de relacionamento com a imprensa, ou relação com a mídia, né? Porque a imprensa vem muito a palavra imprensa vem muito do impresso.
carrega uma coisa lá de trás, antiga. Relacionamento com a mídia, ou relação com a imprensa e tudo, ela também traz no nome, né, algo que é muito importante, que é você ter essa abertura, que é você se relacionar, que é você criar um vínculo entre 2 pontos, o artista e o jornalista, sabe? Ou a empresa e o jornalista, né? Ter essa relação é muito importante. A assessoria de imprensa, ela surgiu com uma necessidade de criar a opinião pública. Eu não vou usar a palavra manipular a opinião pública, não, mas eu entendi o que você quer dizer. Isso seria muito forte. Mas de criar a opinião pública a respeito de algo, né? Então, digamos, a gente tem o De Carona na Carreira. O videocast, podcast, ele existe. Mas será que talvez ele pudesse ampliar um pouco mais o público? De que forma a gente vai fazer isso? Hoje, na verdade, existem várias formas de fazer isso. Quando eu comecei há quase 20 anos, não tinha tanta coisa assim. Então, por um lado, fica mais complicado fazer. Mas, por outro, existem mais opções de se fazer. Então, vamos lá, trazendo De Carona na Carreira como exemplo, tá? A gente ainda tem, né, a imprensa, que são os jornalistas e os veículos de comunicação. Qual a diferença da Thaís, por exemplo, divulgar o De Carona na Carreira no próprio Instagram dela, ou, por exemplo, o G1 fazer uma matéria sobre o De Carona na Carreira? A diferença é que a Thaís, ela tem um público dela, que, na maioria das vezes, gosta dela. Esse público, ele tá ali. Ele pode ser até ampliado por um outro aspecto que eu vou também citar. Mas ele é um público que já existe. O público do G1, boa parte dele talvez ainda não tenha ouvido falar no De Carona na Carreira, ou talvez não conheça a Thaís. O G1, ele vai dar uma notícia, que a gente chama de uma notícia imparcial. Ou seja, ele não vai dar opinião própria, mas ele vai fazer com que as pessoas gerem opinião. Por isso que a gente chama de criadores de opinião, ou geradores de opinião. A mídia, a imprensa, ela tem esse poder como nenhum outro tem. Por quê? Porque ela é imparcial e porque ela não ganha nada por isso. Ou seja, o G1 escolheu por ele mesmo como um veículo de credibilidade para falar sobre outra pessoa. Não quero dizer que a Thaís, falando dela mesma no Instagram, ela não tenha credibilidade. Mas alguém falando sobre você porque escolheu dentro de um veículo de credibilidade, ou um jornalista que é muito famoso e escreve sobre aquilo ali, isso é o que a gente chama de valor agregado. Além de falar com outro público, o que amplia, né, a informação vai chegar para outras pessoas, também tem um valor, e esse valor ele é imensurável. A gente não consegue fazer uma medição desse valor exata. O que a gente consegue fazer com que esse valor se aproxime do valor publicitário. Como? Eu tô sendo muito didático, né, gente? Eu sou quase um professor. Não, tá sendo maravilhoso. Sabe por quê? Porque uma das minhas perguntas para você era: por que hoje um profissional do mercado, sem ser uma celebridade, investe em relação com a mídia? Então, e você já está respondendo. Basicamente por uma questão imagética, ou seja, uma ampliação de público, e porque existe uma economia muito grande nisso. Vou te explicar. Pode citar marca? Claro, óbvio. Tá. A Sadia vai lançar um frango temperado com ervas finas. A indústria vem crescendo com novos produtos. Digamos que esse frango vai ser orgânico. A indústria vem crescendo muito nesses novos produtos voltados para a indústria orgânica, digamos assim. A Sadia, ela pode investir R$1 milhão em mídia paga durante o comercial do Jornal Nacional. E ela também pode chegar para a equipe de assessoria de imprensa dela e falar assim:
Eu gostaria muito de que a gente tivesse uma matéria no Jornal Nacional sobre a ampliação do mercado de orgânicos, citando a gente como exemplo. Pode ter outras marcas lá, não tem problema. Até porque o jornalismo ele não vai fazer diretamente, principalmente quando é envolvido em marca. Sim. Ele vai falar sobre o mercado como um todo. O valor de 1 milhão para propaganda, que é para publicidade, vai atingir muita gente? Vai. A minha mãe vai saber do frango novo? Vai. Minha avó? Vai. Mas ela sempre vai saber que a Sadia gastou dinheiro para colocar aquele anúncio ali. Se o frango é gostoso ou não. Agora, e se o Jornal Nacional fizer uma matéria sobre o frango, explicando como é que ele é feito, explicando por que ele é orgânico, mostrando outras referências, mostrando por que aquele mercado vem expandindo, e ainda colocar dentro dessa matéria a minha avó, ou a avó de qualquer pessoa, falando assim, eu fiz esse frango e como ele é delicioso. Outro papo. Isso não tem preço. Você imagina o William Bonner começando uma matéria falando assim, frangos orgânicos, conheça agora uma nova indústria. Não, isso não tem preço. A gente não consegue calcular isso. Ai, meu Deus, já quero uma assessoria, uma relação com a mídia. Eu preciso disso, gente. Gente, vocês estão entendendo a importância que é o relacionamento com a mídia para também os profissionais que estão abrindo negócios? É assim, tá sendo uma caída de ficha para mim hoje, porque muitas vezes a gente fica... que não dê certo, impulsionando os posts, tudo. Então, vamos lá. É uma junção de estratégias. Sim. Agora, exatamente era onde eu queria chegar. O investimento, ele existe. Porém, hoje, as empresas, elas têm um budget, ou seja, ela tem um orçamento limitado. É difícil você chegar num departamento de marketing e alguém falar assim, olha, pode gastar o que você quiser. Não é bem assim. Você tem um orçamento previsto. Esse orçamento, você vai dividir. Você vai, eu vou fazer sim uma publicidade na TV, vou fazer no ponto de ônibus, vou fazer no relógio da rua, vou fazer no metrô. Vou gastar dinheiro sim, porque eu preciso. E é super válido. Né? Isso vai ajudar a construir a marca, vai ajudar a divulgar, óbvio que vai. Mas eu também preciso de credibilidade. Então, quem vai me dar credibilidade é quem gera a opinião pública. Sim, a imprensa. E aí você vai lá e investe numa assessoria de imprensa. Vou também fazer nos meus posts, a Sadia vai lá colocar o frango lá Vou fazer receita, vou ter várias ideias de digital, vou contratar uma garota propaganda ou uma embaixadora para a marca que vai postar no Instagram dela, ou seja, vai ampliar meu público. Essa embaixadora também vai agregar valor. Então, assim, é uma junção, mas essa junção é sempre pensada no lucro e também na economia que você pode ter na hora de fazer uma divulgação de um determinado produto ou pessoa. A repetição é uma estratégia, a repetição de um tema, mas também pode ser um tiro no pé. Se você ficar só batendo, por exemplo, no frango orgânico, se você ficar só frango, qual é o limite disso? Porque às vezes eu vejo que parece que uma música evapora. A pessoa fala de uma música um tempo, assim, muito durante um mês e depois a música deixa de existir. Não existem mais músicas, por exemplo, que são clássicos que nem antigamente. Leãozinho do Caetano Veloso, que toca há 40 anos, sei lá. Hoje as coisas elas evaporam, parece que a indústria é assim, né? O que você acha quando uma pessoa quer se fortalecer? Ela tem que repetir um tema ou não? Como não. Na verdade, como tudo, existe o clássico e existe fast. Digamos que você vai comprar um móvel de madeira e você vai comprar um móvel de compensado. Existe música que às vezes é feita para o verão. Existe música que é feita, que você sabe que é um hit, que aquele hit vai... Show das Poderosas, por exemplo, é um hit. Agora, a estratégia é sempre muito parecida. Se eu cantar assim para você... Você vai saber que música é essa? É o Leãozinho?
Não, é uma música pop. Mas você vai saber qual é. Todo mundo sabe. Ou tan, 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 tan. Beyoncé. Então, existe, sim, né, músicas com estratégias definidas, até mesmo para, por exemplo, no caso da Anitta, ela fez um álbum para internacionalizar a carreira dela. Existem objetivos definidos com aquilo ali. Não necessariamente os objetivos artísticos, que são agregados, ou seja, eu quero falar sobre a minha dificuldade de vida, a Adele, por exemplo. Mas, junto a isso, eu também quero dominar o mercado asiático. Você pode fazer as duas coisas juntas. Então, com a estética, com o desenho daquilo ali, com o marketing daquilo ali, com a divulgação daquilo ali, né? Então, por isso que existem tours, existem divulgação global, né? Então, visitação do artista no Japão. Aí ele faz uma série de programas, não sei o que, tal. Então, essa estratégia ali existe. Sobre o fato de ter um pico e depois você sentir que isso sumiu, isso é muito justificável por isso que eu te falei, pelo evento. Tô lançando uma música, essa música vai ter um pico, e aí eu já tô falando de streaming, tá? Essa música ela vai ter uma vida, uma ascensão, depois ela vai ter o que a gente chama no mercado de música de manutenção, e depois essa manutenção ela entra em declínio. Se ela for um hit, vai ficar na memória das pessoas. Se ela não for, beleza, vai vir outro trabalho nisso aí. Ela vai ficar no catálogo daquele artista, os fãs vão ouvir, ela vai ser utilizada em rádio, vai ser utilizada em filmes. A música continua existindo, ela é uma obra. Só que o lançamento, você aposta fichas naquilo ali. Você precisa saber que as pessoas saibam que aquilo está acontecendo. No mercado da música, hoje, diferentemente se eu estou, por exemplo, divulgando o lançamento de um óleo diesel da Petrobras ou de um frango, a música vai ser lançada, junto com ela a gente vai ter impulsionamento, a gente vai ter campanha, a gente vai ter divulgação. Então, por exemplo, quando o artista vai na TV e fala, tô lançando minha música nova, quando o artista vai na TV e fala, eu tô começando uma turnê. Então, tudo isso é uma peça importante da divulgação. Geralmente, esse novo trabalho vem junto com uma estética, vem junto com uma história, vem junto com o audiovisual, que são os videoclipes. Tudo isso eu não gosto muito, mas as pessoas chamam de era. Né? Por exemplo, o artista agora está entrando numa era tal, melancólica. E aí muda o estilo da pessoa, a pessoa fica toda cagada, com rímel borrado. Então acontece. E tudo isso tem esse pensamento, tem toda essa estratégia acoplada. E aí, às vezes sai legal, às vezes vira uma piada, gente. Eu tenho alguns assim também, não vou citar. Mas... Eu também não vou citar, mas depois a gente fala no offline. A gente fala no offline. E não fica verdadeiro, né? Não fica exagerado. Eu morro de medo. Então, eu sou sincerão. Você falou que eu sou discreto e tudo mais, mas se você buscar um pouco saber sobre no mercado, assim, as pessoas... Muita gente fala assim, nossa, Paulo, se você está contratando o Paulo é porque você precisa ter o ouvido aberto. Porque eu não consigo. Sim. Eu chego e falo assim, olha, isso é muito ruim. Isso não é legal. E como que a pessoa lida com essa crítica? Cara, aí eu acho que você vai ter que perguntar pra elas. Mentira. Algumas pessoas falam pra mim, olha, eu entendo. É um diálogo. Igual eu falei. Não é uma regra. Já saí. Tá. Já saí do projeto porque eu tenho essa opção. Já abandonei falando não concordo. Até porque eu tenho uma assinatura para zelar, né? A primeira coisa e aí eu acho que todo mundo que está assistindo vai concordar, que é o seguinte. Você, Thaís, toma uma atitude ou faz alguma coisa surreal. Primeira coisa que as pessoas falam é, gente, o assessor da Thaís está de folga? Perfeito! Eu penso muito isso. Ou então, essa pessoa não tem assessoria? Espectador, eu penso muito nisso. Essa pessoa, quem é o assessor dessa pessoa? Sempre
Sempre. Como também se a gente controlasse aquele ser humano 24 horas por dia, como se não existe isso. Mas existe muito diálogo, existe muita estratégia. Existe, gente, claro que existe. Mas é óbvio que a gente também não pode perder a espontaneidade. Né? Não pode cercear muito aquela pessoa, porque aquela pessoa conseguiu ser o que ela é por conta da identidade dela. Às vezes da espontaneidade, às vezes da arte, né? Então, assim, existe sim um limite, e esse limite, assim como tudo, existe um limite do aceitável. Eu chegar e falar assim, eu vejo, por exemplo, coisas no mercado, que a gente vai comentar no off, que eu falo assim, eu não participaria, eu não assinaria isso. Porque, obviamente, a pessoa vai chegar e vai falar, Paulo largou mão, né? Cagou essa pessoa. E eu não quero isso pra mim. Então, existe também essa lenda de que os artistas, eles fazem o que eles querem, Isso não existe no mercado. De nenhum profissional. Eu, por exemplo, trabalho em parceria com stylists que falam, não vou te vestir com isso que você quer, não. Ou isso não vai cair bem em você, isso não fica legal, essa beleza que você está me pedindo não é bacana, você está me pedindo um rabo que vai até o calcanhar e não vai dar certo, não tem nada a ver com o vestido, não tem. Então, assim, todo mundo conversando ao mesmo tempo. Então, essa vontade, você pode perceber que quando o artista ele exagerou, é porque a equipe cedeu, e se você for a fundo, você vai perceber que não tem muitos profissionais ali qualificados, sabe? Crise de cancelamento. O artista sempre precisa se posicionar? Não. Você sempre vai na reunião do seu condomínio? Nunca. O artista, se ele tiver essa identidade, se ele entender que se ele se posicionar, isso pode mudar a realidade das coisas, se ele acredita que fazendo aquilo ali, a troca com os fãs vai ser mais sincera, se ele vai dar um afago, se ele acha que ele pode mudar aquilo ali de alguma forma, aí eu acho super válido. Sabe? Aí ele é mais um voto na reunião do condomínio. Agora, se ele não tem nada a acrescentar, se ele vai lá para fazer uma pose, é preferível que não faça, na minha visão. Sabe? Se alguém me perguntar, eu vou falar assim, você está fazendo isso por quê? Porque você de fato acredita, de fato você acha que isso vai mudar, ou você está fazendo isso para lacrar? Lembra dos pilares que eu comentei que existem? Beleza, styling, não sei o quê, e tem o discurso. Você tem que estar muito certo do seu discurso. Você quer se envolver com as causas indígenas, por exemplo? Você tem que estudar sobre isso. Você tem que conhecer sobre isso. Você tem que introjetar isso. Não sei se você vai lembrar de um episódio que foi marcante assim, na pandemia, que foi quando a Anitta abriu algumas aulas no Instagram dela. Com a Prioli. Com causas raciais, com outras causas políticas, até sobre direitos autorais, várias outras, até exercício, nutricionista, não sei, tiveram algumas. E, na verdade, o objetivo era, além de ganhar conhecimento, era mostrar para as pessoas que não é porque um artista ele detém o conhecimento sobre tudo. Não é que é um artista que ele precisa opinar sobre tudo. Existe uma pessoa por trás do artista. Às vezes aquela pessoa ela não tem esse interesse. É claro que o público vai cobrar, e essa questão do cancelamento e do hater, principalmente do hate, ele sempre vai existir. Sabe? Então é necessário também desmistificar isso. Já trabalhei com artistas que 3 pessoas xingam ele no Twitter. São 3 pessoas no Twitter. Sabe? Olha quantos milhões de seguidores você tem. Tá tudo certo. Então, vai criando um desespero, e eu entendo, naquela pessoa. Acho que resvala o artista. Sabe? Não é legal você ficar recebendo xingamento. Claro que não. Mas faz parte. Mas você para na rua, se você passar aqui na rua agora
e uma pessoa tá na rua, chega e fala assim, vaca, você vai voltar para discutir com ele? Não mesmo. Segue sua vida. E eu acho que tem muito isso. Eu acho que as pessoas, elas estão também muito vulneráveis. Pode ser. E aí eu acho que isso é um outro assunto. Eu acho que isso já é uma coisa mais analítica, mais terapêutica, sabe? Mais espiritual. Porque eu, por exemplo, né, não sou celebridade, não sou famoso, não sou artista. Pode ser que, e acontece, de pessoas entrarem no meu Instagram e colocar lá um xingamento. Eu acho que se eu entro lá e eu respondo aquela pessoa, eu não tenho tempo, gente. Eu não tenho esse interesse. A opinião dela não vai mudar nada, sabe? Agora, uma enxurrada, uma crise, algo que você falou, que de fato você se arrependeu, ou algo que você falou de errado, eu, como profissional, vou ser a primeira pessoa que vou chegar e vou falar. Acho que você precisa se retratar. Seu discurso foi errado, não foi legal. Perfeito. Não, mas é o que eu penso. Poxa. Tá errado. Então, nossa parceria termina aqui. Não é que a minha opinião é diferente da opinião do outro. Existe uma razoabilidade. Existe uma questão ética, sabe? E aí isso precisa ser analisado. Agora, se você tem uma opinião política diferente da minha, se você quer apoiar um candidato que é diferente do meu, eu, como profissional, eu não posso intervir nisso, nem... A não ser que você me pergunte. Você foi contratado para atender a Juliette antes de conhecê-la, que é um case hoje no Brasil. Quais foram os desafios daquele início? Porque hoje ela já tem uma imagem solidificada, mas naquele tumulto, você já tinha pego um artista que você não conhecia? Nunca. Como que foi? Na verdade, o case, esse caso dela específico, é que ela tinha um assessor, né, uma agência cuidando dela, sem ela saber. Ou seja, ela estava dentro da casa, confinada, e eu acho que ela deu um show no reality, né, sendo ela mesma, e ao mesmo tempo sendo estrategista, jogando... enfim, tudo aquilo que as pessoas entendem e conhecem de Big Brother. Agora, a Juliette, ela é um fenômeno de carisma e talento. Então, é necessário ter carisma também. Isso a gente não constrói. É verdade. Então, ela já tinha um carisma, ela já tinha acertos de discurso, que é muito importante. Então, assim, quando a gente fez o Media Training com a Juliette, que, para quem não conhece, é um treinamento de mídia, que é um acerto ali do que a pessoa... o que ela está falando, né? Se aquilo condiz um pouco, se existem arestas. Ela foi perfeita. Se fosse uma prova, ela tiraria 10. Então, assim, a Juliette é uma mulher muito inteligente, muito bem colocada, letrada, então ela muito estudiosa. E a estratégia de imagem dela e de carreira começou quando, dentro da casa, ela já demonstrava um interesse e um talento em cantar. Então, a ideia era com que, quando ela saísse da casa, o lado artístico dela já fosse trabalhado voltado para a música. Vocês já perceberam isso assistindo? Sim. Tá. Já antes dela sair, houve reuniões falando sobre isso, né? Ela, na verdade, antes de sair da casa, já havia um interesse, um pré-acordo com o escritório da Anitta, que a Anitta é sócia, que é a Rodamuinho. Então, que eu já trabalho há 10 anos, né, com eles. Então, eles me chamaram para fazer essa construção junto com eles. Então, hoje a gente tem um orgulho muito grande, porque
A Juliette, em pouquíssimo tempo, ela já é vista e já faz trabalhos como cantora, né? Hoje o crédito dela é cantora, né? Ela é uma artista, ela é uma influenciadora. Não que exista qualquer demérito quanto ao fato dela ser ex-BBB, mas é porque quando a gente acredita alguém, a gente está justamente colocando essa pecinha no quebra-cabeça, ou seja, a gente está colocando uma peça para que junto das outras peças as pessoas entendam e vejam aquela imagem como uma imagem de uma cantora. Existem inúmeros elementos para que isso aconteça, né? O posicionamento, o discurso, os projetos musicais, né? Todo o direcionamento, show, produção daquilo. Então, isso foi muito direcionado, né? Então, todas as capas de revista que ela fez, todas as entrevistas que ela deu, ela já estava focada em dizer que gostaria de seguir a carreira de cantora. Até hoje, né, existe opinião sobre, mas ela não é cantora ainda, ela não sei o quê. Mas ela já é, gente. Gente, uma pessoa que canta, ela é uma cantora. Uma pessoa que atua, ela é um ator. Agora, ela já tem EP, ela já tem álbum, então aí eu já acho que é uma questão mais do hate. Do hate, com certeza. Mas assim, no mercado, né, agora nesse carnaval, por exemplo, ela cantou no Galo da Madrugada pela segunda vez consecutiva, que é o maior bloco do Brasil, em Recife. Ela cantou em Salvador no trio da Ivete, cantou no trio da Cláudia Leite. Ela já cantou com Gil, já cantou com outros, acabou de lançar uma música com Xande de Avião também, acabou de lançar uma música com um cantor de Portugal. Juliette já fez muita coisa, inclusive muito mais do que outros cantores. Do mercado. Então, e a voz é maravilhosa, o empenho dela, a vontade, e ela é um doce de pessoa, assim, uma profissional super tranquila de lidar, uma profissional que acredita na equipe. Isso é importante. Isso é importante. Então, e acontece, por exemplo, independentemente do trabalho, às vezes, não vou falar aqui em todas as ocasiões, mas acontece de desenvolver uma amizade, sabe? E eu acho que com a Juliette isso aconteceu. Legal. Ela é uma grande amiga, assim, independentemente de trabalho ou não. Você passou por uma transição de carreira. Sim. Que muitos caroneiros sonham em fazer, que é sair do CLT. Sim. Você trabalhou com produtos como petróleo, como construtoras. Como foi esse momento de você tomar a decisão para sair do CLT? Não foi fácil. Eu tive, na verdade, o apoio da minha ex, que é a mãe dos meus filhos, que é a Juliana Matoni, que também é empresária da Cláudia Raia, Tata Werneck, Isis Valverde, que tem uma agência maravilhosa também, que é a Matoni Comunicação, que naquela época em que a gente era casado, eu já tinha passado 8 anos na Petrobras, fazendo gerenciamento de crise, fazendo comunicação internacional, já tinha passado pela Globo, pelo escritório da Globo Internacional, eu já tinha passado pela FSB, que é uma agência também de comunicação muito grande, e para mim, na minha cabeça, eu estava conduzindo a minha carreira para o corporativo. Eu tinha um lugar confortável, mas eu não era feliz. Eu estava na Odebrecht nessa época. Infelizmente, né, eu não posso generalizar, mas infelizmente a minha área não era uma área em que eu estava feliz. Era uma área que o trabalho era de muito trabalho. E aquilo acabou me levando a um burnout. E eu acho que as pessoas não precisam e não devem esperar chegar nesse limite para tomar qualquer decisão pessoal e profissional. E daí você já passou do ponto, né? Então, quando você tem um burnout, você não tem opção de raciocinar para onde você quer ir. Você só precisa sair do momento onde você está. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Mas dentro do olho do furacão, eu tive a coragem de negociar a minha saída e falar e decidir que não era aquilo ali que eu queria fazer. Não era porque era uma área de muito trabalho, não era. Eu já estava quase 10 anos fazendo aquilo ali, com a certeza de que eu não gostaria de estar naquele lugar.
E isso dizia também muito, não só da questão profissional, dizia muito da minha questão pessoal. Então, por exemplo, eu não gostava mais de me vestir daquele jeito, de ter aquele cabelo, de não poder me expressar. Existia um código, sabe? Existia quase um manual. Eu não queria mais escrever atenciosamente. Sabe? Perfeito. Mas eu precisava de coragem, porque eu era muito confortável, eu já tinha um filho, eu ganhava bem, mas eu não era feliz. E daí eu pensei, assim, como um bom capricorniano, no que eu poderia fazer quando eu saísse, onde eu poderia atuar. E aí? E daí, junto com a Juliana, a gente começou a trabalhar na Matone, atendendo artistas. E nesse primeiro momento foram atores, porque a Juliana trabalhava na comunicação da Globo naquela época, em dramaturgia, fazendo relacionamento com a imprensa. Na época eu estava na Odebrecht e falei, Ju, sai da Globo, abre, tá todo mundo pedindo para você abrir seu próprio escritório, tem vários artistas que querem trabalhar com você se você fizer isso, que daí você fica também um pouco mais com o nosso filho, né? E eu seguro a coisa por aqui também. E aí ela saiu e deu certo. Quando ela deu certo, eu pulei do meu bungee jump, sem olhar para trás. Falei, agora é a hora. E aí, junto, a gente cresceu muito, tinha muita demanda, tinha muita vontade envolvida. A gente criou mecanismos de comunicação, a gente criou estratégias que o mercado ainda não tinha visto. Então, foi um momento muito, muito legal, assim, de ser pioneiro, porque eu acho que todo mundo pode ser pioneiro, porque todo mundo tem uma identidade de trabalho, todo mundo tem uma identidade profissional. Você, por exemplo, aqui, tem a sua identidade. Com certeza. Porque todo mundo fica falando, mas quantos podcasts, quantos videocasts, meu Deus, um é diferente do outro. É verdade. O que vale é a sua vontade, a troca, o seu perfil, você fazer algo diferente, você ser pioneira em alguma coisa, igual você acabou de comentar comigo antes da gente começar, que você vai fazer um novo quadro. Então, assim, criar, mostrar a diferença. Essa seria a mensagem que eu daria, e coragem, porque e cuidado, cautela, sabe? Porque eu brinco que foi um bungee jumping, mas era um bungee jumping com elástico bom, com um colchão inflado embaixo. Uma rede de apoio. Exatamente. Sim. Sabe? No meu caso do burnout, era também um caso de saúde, eu não poderia mais ficar sob aquela pressão, eu tinha reconhecido isso. Então, eu acho que o recado também que eu deixo para as pessoas é de se autoanalisar, sabe? Entender quais são os seus limites, impor os seus limites com conversa, com... Nada disso eu conseguia fazer na época. Hoje eu tenho ferramentas para isso, mas na época eu não tinha, eu era mais novo. Então eu fui dominado pelo mercado, eu fui dominado pela minha sede de fazer acontecer, da minha sede de não poder errar. Então aquilo foi me adoecendo, sabe? Mas hoje, depois de muita terapia, depois de muita experiência, né? Hoje eu tenho 2 filhos, passei por uma separação. Uma divisão de negócios. Hoje eu sou mais maduro e eu consigo olhar para o Paulo lá de trás e com outro olhar. Então, assim, se eu puder, se a minha mensagem puder chegar a alguém que esteja ouvindo a gente agora, de se autoanalisar, sabe? Eu acho também que a nova geração, ela vem muito diferente. Eu tenho, obviamente, esse exemplo é um exagero, mas eu acho que demonstra muito para onde o mercado está indo, sabe? Eu tinha uma trainee lá na agência que ela pediu para sair porque o horário de trabalho
Não era nem a carga horária em si, né, que eu tinha que ultrapassar ou nada disso. Era o período de trabalho. Estava atrapalhando ela a prática de yoga. Só que desculpa. Parece uma... Então, parece hilário. Mas se você for parar para pensar, ela gostaria de dividir a carga horária dela, digamos, a nossa carga horária é de 11 às 8. Ela não tinha como praticar o yoga dela, não sei, por conta do professor ou algo do tipo. Ela era uma profissional maravilhosa, mas se ela pudesse, ela recortaria esse horário e jogaria esse horário, tudo bem, ela poderia trabalhar de 8 à meia-noite, sabe? De 11 a tal hora, depois de 8 à meia-noite. Então, assim, eu não sei, vai rolar uma adaptação. Eu também acho. Do mercado. E na minha época já não existe... rolou por causa da pandemia, né? Desculpa. Já rolou, né? A gente tem outros recursos de tecnologia, inclusive. Mas na minha época não tinha isso. Então... E eu me sentia muito culpado. Queriam mais de mim. E eu falava, eu tenho que dar. Porque senão, como é que vai ser? Então, existem armadilhas. E meu desejo é que as pessoas fiquem atentas a essas armadilhas à medida do possível. O que é sucesso para você? É você atingir seus objetivos com discernimento. Sabe? Com ética e discernimento. Isso é sucesso para mim. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Tá. Que é assim, toda estrada tem seu perrengue, seu erro. E já falamos inúmeras coisas de erros, de estratégias aqui. Mas assim, tem erro que é uma benção. E que você fala, nossa, ainda bem que aconteceu. Hoje, olhando para trás, que bom que aconteceu. Que erro que hoje você é grato por ter acontecido na sua carreira? Eu acredito que tenha sido o fato de ter insistido em algo que não era para mim. É porque eu não posso citar o que de fato foi, mas foi algo assim que eu acho que eu me envolvi muito. Não era para mim. E eu acho que eu errei naquilo ali, eu misturei as coisas e deu errado. Hoje eu não faria mais. E foi perfeito, assim. Hoje eu entendo que existe uma barreira a ser colocada entre o profissional e o pessoal, sabe? Eu acho que... Eu tenho uma frase que eu já ouvi falar, na verdade uma amiga me falou essa frase, que é o seguinte: trabalho é trabalho. Existe uma palavra chamada trabalho. Se não fosse trabalho, seria lazer. Óbvio que existe um exagero nisso, mas se você parar para pensar, o trabalho, ele é um momento. Ele não é você. Ele não é um lazer, nem é para ser. Ele não é algo pessoal, totalmente pessoal. Ele é profissional. Então eu acredito muito nisso, sabe? Não acredito na frieza, isso eu não acredito. Então eu acho que a gente não deve ultrapassar esse limite. Que cada um tem, cada um sabe que limite é esse. Concordo, eu acho que é um bom ponto. Porque talvez você confunda as coisas. E tudo bem confundir. Eu acho que eu confundi, aprendi com esse erro. Eu hoje considero como sendo um erro. E pra mim foi ótimo. Foi ótimo porque eu cresci profissionalmente. Entendo, sei até onde eu vou. Tenho um olhar mais estratégico, assim, sabe? Um olhar mais crítico sobre o que está acontecendo à minha volta. Sobre as intenções. Porque a gente trabalha com pessoa, né? No fim, a gente trabalha. Sempre tem uma pessoa envolvida. É verdade. E essa pessoa, ela tem também... ela tem essa troca com você. Então, até onde vai essa troca? Isso é saudável. E buscar esse relacionamento saudável interpessoal, eu acho que foi o bônus desse erro. Na sua mala de viagem, um livro,
um filme, um documentário. O Xangô de Baker Street. Nossa, Jô Soares. Ninguém nunca indicou esse livro aqui. É? Juro. E eu vou te explicar por que eu indiquei esse livro. Porque é um livro que marcou uma fase da minha vida que foi essa fase das decisões. Não que o livro tenha a ver sobre isso, né? É um livro ficcional, enfim, vale a pena ler. É um livro sobre um serial killer, assassinatos aqui no Rio Antigo. Eu amo tudo isso. Mas é um livro que marcou essa época. Então eu sempre lembro dele com muito... E eu amo Jô Soares, então... Um livro... Um filme, um documentário, se você tiver. Um documentário, eu vou indicar um documentário recente, que eu acho que faz parte um pouco da história também aqui do Rio de Janeiro, que é Vale o que está escrito, no Globoplay. Vale o escrito. Vale o escrito. Maravilhoso. Que é maravilhoso, que fala sobre o jogo do bicho, né, aqui no Rio. E eu acredito... É muito interessante a construção desse negócio todo. É mesmo. Então, gosto. Uma viagem? Não, e daí um filme se você tiver, mas não precisa se você não tiver. Filme... acho que eu não tenho filme. Não tem problema, documentário e livro já tá ótimo. Assim, tem um filme, mas agora eu acho que eu não vou lembrar. Não tem problema. A gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria muito te agradecer, Paulo. Eu te agradeço. Foi uma aula, você é muito didático. Obrigado. Então você explica muito bem, você desdobra, você não se perde na pergunta, você vai detalhe por detalhe, passo a passo. Então foi uma entrevista muito completa, porque você consegue assim, entender o seu público e falar com ele de uma maneira ótima. Obrigada. Poxa, obrigado você. Muito, muito, muito obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.